E aí, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja tudo em paz na vida de vocês e com a família de vocês também. Nós aqui vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, lembrando a vocês que na semana passada eu tinha prometido da gente fazer a correção de atividade na semana seguinte, que é exatamente essa que nós estamos, certo? Sendo assim, eu passei para vocês uma lista com 19 questões sobre o assunto da semana passada, que foi aceleração média, tá? Então, essas 19 questões, dessas 19, eu vou estar corrigindo aqui as 5 primeiras e mais algumas que eu achei com um nível de dificuldade um pouco maior, tá? Mas a maioria delas, vocês são super capazes de responderem sozinhos, tá bom? Principalmente depois dessa correção inicial aqui que eu vou fazer de algumas questões, tá certo? Então, iniciando, vamos lembrar aí um pouco do que é aceleração média. Na semana passada eu passei a aula bem super explicada nos slides, né? Tudo bem direitinho. E eu quero só relembrar aqui com vocês hoje. Ó, a aceleração média, nós já sabemos que ela vai ser uma divisão entre a variação da velocidade de um corpo e a variação do tempo que esse corpo gastou para variar aí essa velocidade dele. A aceleração ela pode ser positiva ou pode ser negativa. O corpo pode estar acelerando ou pode estar desacelerando. Se de alguma forma o corpo estiver variando a sua velocidade, então nós temos aí um valor de uma aceleração, certo? Bem, só relembrando aqui que a aceleração, a fórmula esse aqui já morreu. A fórmula da aceleração média é variação da velocidade sobre a variação do tempo. Lembrando que a variação da velocidade é sempre a velocidade final menos a velocidade inicial. E a variação do tempo também é a mesma coisa, tempo final menos tempo inicial. Só, pessoal, que nas questões, a maioria das questões, essa variação do tempo aqui, ela já vai estar sendo dada para você. Bem simples. E, geralmente, ela já vai ser dada em segundos. Por quê, professora? A aceleração média, ela é medida nessa unidade, metros por segundo ao quadrado. Então, para que você consiga calcular essa aceleração, a velocidade da sua questão, ela precisa ser dada em metro por segundo. E o tempo precisa estar em segundo. Caso isso não aconteça, caso a questão lhe dê a velocidade em quilômetro por hora e o tempo em minuto ou em hora, você precisa automaticamente fazer essa conversão para que você possa calcular a sua aceleração média. Porque no final, o resultado tem que ser em metro por segundo ao quadrado. Exatamente por isso que eu coloquei aqui uma formulazinha que a gente já conhece, já fizemos várias atividades sobre isso, lá na aceleração média. Como que eu transformo a velocidade de quilômetro por hora para metro por segundo ou vice-versa, de metro por segundo para quilômetro por hora? Simples. Se a minha velocidade estiver em quilômetro por hora e eu quero transformar para metro por segundo, eu divido o valor por 3,6. E se a minha velocidade estiver em metro por segundo e eu quiser passar para quilômetro por hora, eu multiplico esse valor por 3,6. Nos nossos exemplos aqui, nas nossas questões, a gente vai sempre estar tendo que transformar de quilômetro por hora para metro por segundo. Por quê? Porque a aceleração média é medida em metro por segundo ao quadrado. Perfeito? Então, ignorem por enquanto aqui essa sexta questão, tá? Porque como não deu, ali só deu até a quinta e eu não quis perder espaço, eu coloquei aqui a sexta. Mas a gente vai iniciar aqui a correção da nossa atividade. Eu vou estar olhando para lá, pessoal, porque meu computador está ligado e eu ali estou lendo o enunciado da questão, beleza? Partindo do repouso, ou seja, esse avião aí da questão estava parado. Partindo do repouso, um avião percorre a pista e atinge a velocidade de 360 km por hora em 25 segundos. Qual é o valor da aceleração escalar média em metro por segundo ao quadrado, no referido intervalo de tempo? Muito simples, pessoal. Olha só,
Primeiramente, eu vou logo colocar aqui a minha formulazinha de aceleração média. Variação da velocidade sobre a variação do tempo. A variação da velocidade, ele já me deu. Ele disse que o avião estava em repouso e atingiu 360 km por hora. Então, eu já sei que essa variação aí, a variação final foi 360 e a inicial era 0. 360 menos 0 vai dar 360. Então, sempre que um corpo partir do repouso e ele lhe der a velocidade final, você não precisa nem calcular nada. Você já joga aqui a velocidade final desse corpo. E o tempo ele me disse, esse corpo variou a velocidade desse avião em 25 segundos. Só tem um pequeno problema. Essa velocidade ele me deu em quilômetro por hora. E a gente acabou de entender que eu preciso transformar para metro por segundo para que eu possa jogar o valor na fórmula da aceleração e ter o meu resultado final em metro por segundo ao quadrado. Mas isso é muito simples. Eu vou pegar esse valor e dividir por 3,6 para facilitar o nosso cálculo. Em todas essas 6 questões que precisaram dessa conversão, eu já fiz e coloquei o resultado. 360 dividido por 3,6 vai dar 100 metros por segundo. Então, eu pego esse meu valor, divido por 25, ó, continuando aqui a minha fórmula, e vou ter aí o resultado da minha aceleração, da aceleração desse avião, que foi 4 metros por segundo ao quadrado. Perfeito? Vamos para a segunda. Vou ler ali com vocês. Acompanhem comigo aí também. Trafegando por uma avenida com velocidade constante de 108 km por hora, num dado instante o motorista percebe o sinal vermelho à frente e pisa no freio até parar, ao fim de 5 segundos. Né? Essa variação aconteceu num tempo de 5 segundos. Determine a aceleração média do carro nesse intervalo de tempo e é lógico que ele pede em metro por segundo ao quadrado, que é a unidade exclusiva aí da aceleração média. Bem, essa questão já me deu alguns dados a mais, né? Então, olha só o que ele me disse. Esse carro estava com uma velocidade constante de 108 km por hora, velocidade inicial, VI. E aí ele freia porque ele vê o sinal vermelho, não é isso? Quando ele freia porque ele vê esse sinal vermelho, ele para. Em todo sinal vermelho, a gente precisa parar. Exatamente. Bem, 0 km por hora vai ser a velocidade final, porque ele foi até parar. Ele desacelerou, não é verdade? Então aqui eu já faço logo essa diferença, ó, porque eu sei que eu vou precisar ter a variação da velocidade na minha fórmula. Então eu já faço esse cálculo para adiantar. A velocidade final menos a inicial, ou seja, 0 menos 108, vai dar menos 108 km por hora. Vai dar uma velocidade, uma variação de velocidade negativa. Por quê? Porque ele estava desacelerando, estava parando aí o carro. E vou jogar na minha formulazinha já conhecida. Aceleração média é a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Então, menos 108 km por hora dividido por 5 segundos. A velocidade está em quilômetro por hora. Muito bem, o que é que eu preciso fazer? Transformar para metro por segundo e a gente já sabe. É só dividir por 3,6. Para facilitar, eu já coloquei aqui. 108 dividido por 3,6 dá 30, vai dar 30 metros por segundo. Lembrando do sinal negativo, tá? Então, a aceleração vai ser menos 30 metros por segundo dividido por 5 segundos. E aí eu vou ter uma aceleração de menos 6 metros por segundo ao quadrado. Nós estamos vendo aqui uma aceleração negativa. Está me indicando que esse vai ser um movimento retardado. Por quê? Porque esse carro ele está desacelerando. Perfeito? Vamos para a terceira questão. Na terceira questão, eu estou acompanhando ali no computador que ele me deu uma tabelinha. Eu quero que você acompanhe comigo aí, porque eu enviei esse arquivo para vocês. Acompanhe comigo aí, se for possível, imprima essa tabelinha. Nessa tabela, na primeira linha, ela me dá o tempo em segundos.
Então, ela me dá o tempo 0 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segundos. Cada instante, né? E na linha de baixo, ela me dá a velocidade que já está em metro por segundo, certo? Então, quando o tempo ele era 0, ou seja, no momento inicial do movimento, a velocidade estava menos 15 metros por segundo. Quando o tempo era 1 segundo, a velocidade era menos 12 metros por segundo. E aí ele vai me dando uma sequência de velocidades. No enunciado da questão, ele me diz o seguinte, ó. A velocidade escalar de um móvel varia com o tempo, conforme os dados da tabela seguinte. O sinal da velocidade indica o sentido do movimento, segundo uma orientação da trajetória. Então, essa velocidade aí, tem algumas velocidades que estão negativas, estão nos indicando que esse carro, esse móvel, ele está no sentido contrário da trajetória, tá? Digamos que a trajetória era do centro de Fortaleza para a Avenida Bezerra de Menezes. Esse móvel estava fazendo o caminho contrário, estava indo da Bezerra de Menezes até o centro. Então isso indica aí, isso é indicado por essa velocidade negativa. Quando a velocidade começa a ficar positiva, é porque esse móvel está no sentido comum da trajetória. Perfeito? Então, na letra A, só não trouxe meu mouse aqui, deixa eu baixar aqui. Na letra A, ele pergunta o seguinte: o movimento é uniforme ou variado? Por quê? E a resposta é essa: o movimento ele é variado. Por que ele é variado? Porque a velocidade vai variando. Nós estamos vendo aí na tabela que a velocidade não é uniforme, ela não é constante, ela não é a mesma para cada instante do movimento. Pelo contrário, ela vai variando. E por isso, por ela ir mudando, eu vou afirmar que é um movimento variado, exatamente pela variação da velocidade. Letra B, ele pergunta: qual é a velocidade escalar inicial do móvel? A velocidade inicial é aquela no momento, no instante zero, quando o móvel ele está saindo, começando ali aquele movimento. E aí, de acordo com a tabelinha, no tempo 0 segundos, a velocidade vai ser menos 15 metros por segundo. Perfeito? Letra C. Em que intervalos de tempo o movimento é progressivo? Em que intervalos de tempo é retrógrado? Isso aí, esses dois conceitos nós vamos estudar e aprender agora, porque são fáceis. Ó, um movimento progressivo é sempre que eu tenho valores de velocidade maiores do que zero. Então, em que momento eu tenho a velocidade aí com valores maiores do que zero? No momento 6 segundos, onde a velocidade é 3 metros por segundo, e no momento 7 segundos, onde a velocidade é 6 metros por segundo. Beleza? Por que eu não vou colocar aqui no momento 5 segundos, né? Com a velocidade aí 0? Porque os valores têm que ser maiores do que 0. Por quê? Se o tempo aí, se a velocidade aí for 0, significa que o móvel ele parou, tá? E o que é um movimento retrógrado? É sempre que eu tenho valores de velocidade menores do que o 0. E isso acontece nos momentos de 0 segundo até os 4 segundos desse movimento. Todas as velocidades são menores do que 0, então é um movimento retrógrado. Está indo no sentido contrário da trajetória, certo? Letra D pergunta o seguinte: em que intervalos de tempo o movimento é acelerado e em que intervalos de tempo ele é retardado? O que é um movimento acelerado? É um movimento que está indo no mesmo sentido da trajetória, tá? Isso aí acontece quando eu estou aumentando aí a minha velocidade. Isso está acontecendo nos segundos 5 segundos até 7 segundos. E o que é um movimento retardado? É um movimento que eu estou fazendo no sentido contrário da minha trajetória. Isso está acontecendo dos momentos 0 segundos até os 4 segundos. Quem indica isso? O sinal da velocidade. Se o sinal da velocidade for negativo, então eu posso afirmar que esse móvel está fazendo o sentido contrário. E aí eu chamo esse movimento de retardado. Perfeito?
Na letra E, é um cálculozinho simples. Ele pede assim, ó, calcule a aceleração escalar média no intervalo de tempo de 4 segundos até 7 segundos. Então, se a gente observar lá na tabela, nos 4 segundos, de 0 a 4 segundos, né? Aqui, pessoal, é porque eu já quis agilizar, tá? Mas essa formulazinha que eu coloquei aqui para vocês é exatamente essa, ó. A velocidade final menos a inicial, tempo final menos o tempo inicial, que é a fórmula da aceleração média. Então, ó, velocidade final, tempo inicial, tempo final. Quando eu olho na minha tabela, no tempo final, que é o 4 segundos, eu vou ter a velocidade 6. É isso? Perdão, só um minutinho que até eu me confundi aqui agora. Ó, aqui é a velocidade final menos a velocidade inicial. Perfeito? Vamos fazer aqui bem compassadamente. E aqui é o tempo final menos o tempo inicial. O tempo final, bem, porque eu estava olhando para essa questão aqui, tá, gente? Desculpa. O tempo final, de acordo com o que ele está pedindo, é 7 segundos. E o tempo inicial, de acordo com o que ele está pedindo no item, é 4 segundos. Quando o tempo é 7 segundos, eu olho na tabela e tenho uma velocidade 6 metros por segundo. Quando eu olho na tabela, lá no tempo 4 segundos, se você acompanhar aí comigo, você vai ver que a velocidade, nesse instante 4 segundos, ela é menos 3 metros por segundo. Então, vai ficar 6 menos da fórmula, menos 3, não pode errar essa parte dos sinais, porque senão você perde o resultado correto, dividido por 7 menos 4. Calculando isso daqui, eu vou ter 9 dividido por 3, que vai me dar um resultado final aí, que é 3 metros por segundo ao quadrado, beleza? Essa aí foi a aceleração de acordo com os instantes que ele me pediu nesse item. Vamos para a quarta questão. A quarta questão diz o seguinte: um objeto em movimento uniformemente variado tem sua velocidade inicial 0 metros por segundo e sua velocidade final 2 metros por segundo. Em um intervalo de tempo de 4 segundos. Ele já me deu o tempo aí para eu não precisar nem calcular. Já me disse que o tempo era 4 segundos. A aceleração do objeto em metro por segundo ao quadrado é muitíssimo simples, né? Ele já me deu todos os dados que eu precisava. Eu monto minha fórmula e coloco aqui 2, que é exatamente a velocidade final desse móvel, menos 0, que é a velocidade inicial, porque a questão me diz, dividido por 4. 2 menos 0, 2, dividido por 4 vai dar 1/2, que é o que está nos itens aí, né? E se você quiser dividir mais um pouco, você tem que ir de acordo com a resposta do item, tá? Como no item aí tem 1,5, você iria responder a letra B. Meio, aí aqui metro por segundo ao quadrado, ou poderia ser, no caso de ser uma questão aberta, você divide 1 por 2, dá 0,5 metros por segundo ao quadrado, certo? Vamos para a quinta e última questão desse momento, dessa parte 1 dessa aula, tá bom? Deixa eu baixar aqui. Um trem desloca-se com velocidade de 72 km por hora. Se a velocidade está em km por hora, eu já sei que vou ter que transformar para metro por segundo. Pego esse valor, 72, e divido por 3,6. Como resultado, eu vou ter 20 metros por segundo, né? Ó. Quando eu transformo 72 de km por hora para metro por segundo, eu vou ter 20. Vamos entender agora aqui por que esse sinal deu negativo. Continuando aqui. O maquinista vê um obstáculo à sua frente, aciona os freios e para em 4 segundos. Já me deu a informação do tempo. A aceleração média imprimida pelo trem, pelos freios, foi em módulo, isso aí vai fazer toda a diferença no final, igual a... Observe que o trem estava em movimento e aí então ele tem que frear. Então ele vai parar, ele vai desacelerar. Então eu já sei que a minha velocidade final, ela vai ser menor do que a minha velocidade inicial. Não faz sentido? Faz sentido. Se eu estou parando, então a minha velocidade final aí, ela vai ser
0. Vamos aplicar na fórmula, deixa eu ficar desse lado. Aceleração é a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Velocidade final menos inicial. Velocidade final, 0, porque o trem parou. Menos 72 km por hora, que é a velocidade inicial. Dividido pelo tempo, que foi em 4 segundos. Transforma, aqui ó, 0 menos 72 vai dar menos 72 km por hora. Quando eu transformo para metro por segundo, eu vou ter menos 20 metros por segundo, dividido por 4 segundos. Fazendo essa divisão, eu vou ter como resposta menos 5 metros por segundo ao quadrado, como aceleração. Exatamente, negativo porque o trem estava parando. Mas ele pede a resposta em módulo. E o tio Marcondes já ensinou a vocês que quando a gente coloca um módulo num valor, esse valor, se é positivo, continua positivo, mas se é um valor negativo, ele passa a ser positivo. Então, a resposta correta, você poderia até se confundir. Aí, como eu estou vendo nos itens, não tem uma opção para você se confundir. Mas poderia ter aí menos 5 metros por segundo ao quadrado. E aí, muita gente poderia marcar erroneamente. Mas a alternativa correta é o item C, né? Isso. 5 metros por segundo ao quadrado. Vou finalizar aqui essa primeira parte, tá? Dessa correção. E vou já voltar em outra parte da aula. Vou gravar mais um vídeo para a gente colocar as que eu achei que tem um pouco mais de complicação. E algumas últimas aí que são respostas que nem precisam de cálculo. São respostas aí por escrito mesmo, tá bom? Já a gente se vê de novo. Essa é a primeira parte, a gente se vê já na segunda. Cheguei. Continuando, eu coloquei a sexta questão aqui, e esqueci de corrigir, não foi, pessoal? Primeira, né? Acontece, quando a gente tem 15 anos, a gente tem a memória fraca. Vamos ler a sexta questão. Deixa eu subir aqui o meu computador, o meu TDzinho. Vamos ler a sexta questão, ó. Qual o tempo necessário para que o corpo que acelera a 2 metros por segundo ao quadrado, partindo do repouso, atinja uma velocidade de 108 km por hora? Veja bem que nessa questão ele já me dá a aceleração. Então eu já sei que não é isso que eu vou precisar procurar. Depois que ele me dá a aceleração, ele me dá a velocidade inicial desse corpo, que ele está em repouso, então a velocidade é 0. E me diz a velocidade que ele quer que esse corpo atinja, ou seja, a velocidade final, que é 108 km por hora. Rapidamente, a gente já pode saber, lembrar, né, que vamos ter que transformar esse quilômetro por hora para metro por segundo. Só pega o valor 108, divide por 3,6 e vai lhe dar um valor aí 30, tá? Eu já fiz o cálculo aqui para facilitar. Sendo assim, pessoal, ele me deu a aceleração, me deu a variação da velocidade e ele me pergunta em quanto tempo esse corpo vai conseguir atingir essa velocidade? Ele quer saber a variação de tempo, ele quer o ΔT, perfeito? Então, o que a gente faz, professora? Aplica a mesma fórmula que você estava aplicando até agora. Não tem segredo. A aceleração, ó, é 2. Vai ser a velocidade final menos a inicial, 108 menos 0, dividido pelo ΔT. Repete tudo de novo. 108 menos 0 vai dar 108. Como a gente já transformou, então eu já coloquei aqui o valor 30. 2, que é a aceleração, eu estou seguindo essa formulazinha, é igual a 30 sobre ΔT. Cruz, credo, meios por extremos. 2 vezes ΔT é igual a 30. ΔT é 30 dividido por 2. O meu resultado vai ser 15 segundos. Ou seja, esse corpo, para ele sair do repouso e atingir 108 km por hora, ou 30 metros por segundo, que é a mesma coisa, ele vai precisar de 15 segundos, beleza? Vamos para a próxima questão que eu escolhi aqui para a gente fazer. Por sinal, ela é a próxima que é a sétima, né? É aí já automaticamente depois da sexta. A sétima pode lhe assustar um pouco, só pelo fato dela ter um gráfico.
Mas não assusta nada, é super simples. No gráfico ele me dá a velocidade média, aqui no eixo Y, e ele me dá o tempo em segundos aqui no eixo X. E aí ele me dá a velocidade de 20, 40, 60 e o tempo de 0 a 14 segundos. E aí ele marca aí na questão 3 intervalos de tempo. O intervalo 1, que vai de 0 a 4 segundos. Deixa eu deixar mais bem marcado aqui. O intervalo 2, que vai de 4 a 6 segundos. E o intervalo 3, que vai de 6 segundos até 14 segundos. E aí, o que é que ele pede? Vamos ler aqui. Nos intervalos de tempo indicados, as acelerações do móvel valem em metro por segundo. Ele quer que você calcule a aceleração desse móvel aí em cada intervalo de tempo que ele marcou. No intervalo de tempo 1, no 2 e no 3. Muito simples. Um pouco trabalhoso, mas muito simples. Olha pra cá. O intervalo 1 vai de 0 a 4 segundos. Isso ele me diz... Tá um ventinho aqui pra mim que tá muito quente. Isso ele me diz na própria questão, tá? Não sou eu que estou dizendo. Na questão ele me diz que o intervalo 1 é de 0 a 4 segundos. Dentro desse intervalo de tempo, qual a variação de velocidade? Ó, a velocidade é nesse eixo. Ele estava 0 e foi até, ó, 40 metros por segundo. Então, a variação dessa velocidade vai ser 40 metros por segundo, porque é a final menos a inicial. 40 menos 0, 40. E o tempo, o intervalo de tempo desse primeiro período 1, ora, de 0 a 4. Ou seja, 4 menos 0, 4 segundos. A mesma coisa você vai fazer para o intervalo 2 e para o intervalo 3. No intervalo 2, ó, de 4 a 6 segundos. Eu já sei que a variação de tempo, ΔT, vai ser 2. De 4 para 6 é 2. E a variação da velocidade? Perceba uma coisa. O móvel, quando chegou aqui nessa fase 2, ele não variou a sua velocidade. Não houve variação de velocidade. Ele começou o movimento com 40 metros por segundo, terminou o movimento com 40 metros por segundo. Se não houve aí, não houve a mudança, nem a diminuição, nem o aumento da velocidade, não houve variação. Então, a variação da velocidade nesse momento 2 é 0. Perfeito? E no momento 3, de 6 segundos até 14 segundos, eu tenho o momento 3. E aí, a velocidade variou como? Estava em 40 metros por segundo e desceu até 0. Muito bem. Então, esse móvel, ele parou, né? Então, sendo assim, eu sei que a minha velocidade ela vai dar negativa. A minha variação da velocidade vai dar negativa. Porque se ele terminou com 0, 0 menos 40 metros por segundo. Aí a gente passa para a fórmula da aceleração. Aceleração de 1, de 2 e de 3. Que é o quê? A variação da velocidade dividido pelo tempo. 40 dividido por 4, 10 metros por segundo ao quadrado. 0 dividido por 2, 0. E na última aqui, na 3, menos 40 dividido por 8 segundos vai dar menos 5 metros por segundo ao quadrado. Sendo assim, a alternativa correta é a letra C. Muito bem. C de Camila. C de tia Camila. Vou apagar aqui rapidinho para a gente não perder tempo e fazermos